Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos agora para um react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, falando tudo sobre essa classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil. Fica nesse vídeo até o final que eu vou estar comentando como é que foi a minha impressão sobre essa partida, sobre toda a situação que aconteceu no Flamengo durante essa semana e a resposta dos jogadores nesse confronto contra o Grêmio. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Noitada de Copa do Brasil, a definição dos classificados. O Flamengo havia vencido no Rio Grande do Sul e foi uma vitória de muita imposição lá, 2-0. Hoje o jogo bem mais equilibrado, mas que termina com vitória, gol de pênalti de Arrascaeta, classificação garantida e o Flamengo é finalista da Copa do Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Vitor, Jean, Calçade, o fã de esporte que nos assiste. O Flamengo avança, afinal, apesar do Flamengo. O Flamengo de dentro de campo, o Flamengo que constrói uma vantagem muito interessante na arena do Grêmio, talvez uma das principais atuações, se não a principal, pelas mãos de Sampaoli, avança apesar das 3 semanas que vieram ali depois, que comprometeram bastante o jogo de hoje. Não é exagero falar que o Grêmio, por um bom tempo, ameaçou a tranquilidade, ameaçou a vantagem, mas não finalizou. Teve o Matheus Cunha muito bem, então o Flamengo de dentro de campo hoje com o Matheus Cunha, hoje com o Léo Pereira muito bem, não é só o lance do pênalti, muito bem, corrige um lado esquerdo apático do Flamengo na semana passada, vocês já estavam no jogo ali, Davi, Filipe Luiz, irreconhecíveis, então o Léo Pereira muito seguro e muito bem também para achar espaço, para começar uma construção, um Flamengo de Arrascaeta que bate um pênalti decisivo, um Flamengo que tem qualidade para achar esse gol, até quando a situação não lhe é favorável, apesar de um Flamengo muito tumultuado. Tá longe de ser aquele Flamengo que a gente espera do Sampaoli, mas o que o Flamengo precisava hoje era não ser eliminado, evitar uma hecatombe, evitar o fim de uma temporada, evitar uma saída muito problemática que se desenhava do Maracanã. Isso foi cumprido com uma vitória ainda. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Pedro, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, a gente vai ter uma final da Copa do Brasil, onde duas equipes tiveram virtudes muito diferentes para chegar na decisão. O São Paulo com muito volume de jogo, um jogo coletivo muito forte. E hoje, a gente vai falar um pouco mais tarde no Linha, com destaque do seu contratado mais capaz, não sei se é o melhor deles, né? Mas o mais capaz. E um Flamengo que se classificou, como o Pedro chamou a atenção, no jogo de ida. Porque desde então o Flamengo não fez mais um jogo que a gente pode elogiar. E tem sido muito abaixo das possibilidades o que esse time do Flamengo tem apresentado. Merece estar na decisão, isso é indiscutível. Nem o de hoje? Elogiável? Não dá para elogiar o jogo de hoje do Flamengo. Eu já o Grêmio. Também não muito, sim. Então, eu acho que o Flamengo precisa aproveitar esse período até a decisão para conseguir coletivamente produzir alguma coisa, melhorar o seu ambiente. É óbvio que o Flamengo tem mais jogadores que o São Paulo para a conquista do título, porém hoje a produção do Flamengo, a produtividade do Flamengo, ela está muito aquém da possível. E esse Flamengo que eu tinha absoluta certeza que ia atropelar o Olímpia e que eu achei que hoje fosse fazer, achava antes, depois do 2-0, né? Depois do jogo contra o Olímpia, eu mudei muito minha perspectiva. Eu achava hoje que ia fazer um jogo de imposição, como achava no final de semana, porque tinha que dar uma resposta da eliminação da Libertadores. Não, fez um jogo, de novo, muito disperso. Então eu chego à seguinte conclusão desse time do Flamengo e desse elenco para essa temporada. Eu não duvido nada que esses caras possam fazer de positivo, porque eles são muito bons. Mas eu também não duvido mais, e antes eu duvidava, que eles podem jogar muito mal. Jean Oddi, bem-vindo, Jean. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que fazer a avaliação desse jogo sob aspectos diferentes, né? Um é o jogo em si, acho que é o que o Pedro e o Birner falaram. Claro que não foi um bom jogo do Flamengo, novamente, mas a gente tem que entender um pouco o contexto dessa partida. Porque quem viu o final da partida e as entrevistas coletivas depois do jogo de ida, imaginava que esse era um jogo, né, uma mera formalidade. Era um jogo para cumprir um protocolo da Copa do Brasil. O próprio Renato Gaúcho falou mais ou menos nessa linha, dizendo, tá muito difícil e tal. Eu acho que o que aconteceu nas últimas semanas, as derrotas, o empate e derrota no Campeonato Brasileiro, mas principalmente a eliminação para o Olímpia, e claro, todas as questões extra-campo, as porradas, os socos e tudo mais, acabaram mudando muito o olhar do próprio Grêmio para o jogo de hoje no Maracanã. Então, acho que o Grêmio acaba entrando no Maracanã hoje com uma esperança bem maior do que a esperança que ele tinha na hora que termina o jogo de ida
onde o Flamengo massacrou o Grêmio, foi muito superior ao Grêmio. E foi ali, de fato, que acho que o Flamengo conseguiu a sua Você acha classificação. que esperança ou chance muito maior também? Não, eu acho que a esperança e a chance, e a chance também. Sim, eu concordo. Porque a chance aumentava. Agora, não que o Grêmio passasse a ser favorito para avançar, por toda a qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo é um time que ganhou a maioria absoluta dos seus jogos na temporada e talvez não tenha jogado bem na maioria absoluta dos seus jogos na temporada, mas vence porque tem jogadores de enorme qualidade. Hoje, acho que, de certa maneira, foi de novo essa história, né? Pelo menos, aí não vou nem falar do lance do gol em si, mas foi mais um jogo em que o Flamengo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, e conseguiu vencer. Mas hoje, especificamente, para o Flamengo, o importante era isso. Hoje, o Flamengo precisava garantir a sua vaga na decisão da Copa do Brasil, que, para a sorte do Flamengo, acontece daqui a um mês. O primeiro jogo é só daqui a um mês. Ou seja, o Flamengo tem tempo de acalmar um pouco os ânimos. Acho que teve coisas importantes e interessantes hoje para acalmar esses ânimos. A gente vai falar depois, né? Acho que o gesto do Gabigol, muito legal, né? Chamando, inclusive, o Sampaoli para comemorar o gol, pedindo para a torcida amaneirar nas vaias na hora que Gabigol, foi substituído. Foi uma atitude muito bacana do Gabigol. A gente critica muito o centroavante do Flamengo, mas hoje acho que por esses gestos ele merece elogios. Então, assim, o Flamengo foi para a final e tem um mês para que essa final seja disputada. Continuo achando que o Flamengo tem a obrigação de tentar se meter na briga pelo título brasileiro, pelo elenco absurdo que tem, né, pela capacidade, pelo potencial que tem esse time. Mas esse potencial, de novo, não foi visto hoje. Mas é isso, né, Paulo? Para ter um pouco de paz, a classificação tinha de ser consolidada. E não ia ser legal a classificação com derrota. Talvez essa paz, mesmo com classificação, não viesse em caso de derrota por 1-0 e o Flamengo estaria classificado. Mas veio com vitória, sem uma grande atuação e de repente pode trazer um pouco de paz. Olá, Paulo, companheiros, boa noite para você que nos assiste. E o mata-mata esconde tudo isso, porque o mata-mata, principalmente o segundo jogo, o mata-mata é emoção. E por que muita gente gosta do mata-mata? Geralmente quem prefere o mata-mata é que tem pouca percepção sobre o que acontece no jogo. Então você fica mais pela emoção, você consegue entender o jogo pela emoção. A questão técnica, ela está mais distante. É por isso que no Brasil, porque a gente criou várias gerações no mata-mata, longe do jogo, perto da emoção. E o Flamengo foi mais emoção. Aliás, tem sido assim desde o começo do ano, né? Emoção pura. E o mata-mata, por que ele esconde hoje? Porque o Flamengo tem uma vantagem, era 2-0, e saiu classificado com essa vantagem, e não perdeu, ganhou o jogo. Então é um Flamengo que fez o que tinha que fazer, mas melhorou. O Flamengo hoje, se você pegar os dois finalistas, o São Paulo hoje joga mais que o Flamengo. Como isso? O treinador que extrai mais dos seus jogadores é o São Paulo e o Dorival Júnior. O melhor trabalho é do São Paulo e do Dorival Júnior. É incomparável. Não dá pra comparar, né? O time que tá vibrando. Você vê Lucas Moura dentro de campo. Jogadores que vivem mais. Vive mais. Você tem um mês pro Flamengo, é um mês pra Rames Rodrigues também. Né? É um mês para ele estar em condições. É um mês para o Lucas. Para consolidar o Lucas. Para consolidar, para estar voando. Ainda então, assim, acho que é bom pro Flamengo. Mas, o mês de intervalo. Essa é uma boa pergunta. Muito mais que não faz hoje. É bom dentro da esperança do rubro-negro. Porque se o rubro-negro voltar para janeiro, é péssimo. Porque o rubro-negro esperou janeiro, esperou fevereiro, esperou março, esperou abril, já está quase setembro. E o rubro-negro está na esperança de melhorar e não melhorou. Então por que ele tem que ter certeza de que em um mês vai melhorar? Ele não tem. Não tem. Nenhuma. O ano não permite. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer do Flamengo simplesmente assumir a qualidade que tem e passar voando. Mas hoje, você tem um time que está crescendo, um time que gosta um do outro de jogar junto, um não está dando soco na cara do outro, esse é o São Paulo. O Flamengo tem uma série de aspectos para resolver dentro e fora do campo. Principalmente uma governança que vem de dentro do campo para fora. O Flamengo é governado pelos jogadores. Se o jogador tiver afim, se um não brigar com o outro, se eles decidirem, não existe uma diretoria no Flamengo que chegue lá e fale assim, bote ordem, diga, gente, seguinte, vocês estão no clube com o maior orçamento do país, com os maiores salários do país, aqui não tem atraso, aqui a vida é mais mansa do que em outros lugares, é preciso jogar bola. Ah, mas tem o outro, não gosto do outro, não gosto do um, o treinador manda fazer isso, eu não quero. Porque se olha o Flamengo, o que é o Flamengo? É um time espaçado dentro do campo. Um amontoado de jogadores de alto nível. Exatamente. Então ele tem um espaço entre um e outro, um às vezes volta, o outro às vezes não quer, o outro pede para voltar. Gente, o Flamengo não me dá condições de afirmar nada. Desde o início do ano.
Desde o início do ano. Então tem um mês, pode ser bom para o Flamengo? Pode. Pode ser bom para o São Paulo também. Então, não sei qual é o futuro. O São Paulo vai estar lá até a final? Eu tenho essa dúvida. O que o momento nos aponta, o momento não é o jogo de hoje, não é o que o São Paulo apresentou hoje muito bem e o que o Flamengo deixou de apresentar. O momento são as últimas semanas, é um processo. A final da Copa do Brasil, ela não é uma bolha isolada, só porque é final, mata-mata, de volta, Maracanã, Morumbi, ali aquilo ali vai culminar, vai ser o auge de algum processo. Ou do Dorival ou do São Paulo. Ou de outro técnico pode acontecer no Flamengo, que a gente não sabe o que é o momento do Flamengo. O Calça toca num ponto muito interessante, que precisa entender o que acontece fora do campo para a gente olhar para esse elenco de 1 bilhão, de valores, de Arrascaeta, de Bruno, que não funciona. O Flamengo admite, não é nenhum achismo nosso, não é nenhuma opinião mais. O Flamengo admite ontem na sua nota oficial que os jogadores entendem que, ou seja, foi deliberado por um conselho de notáveis do elenco. Não foi o supervisor, não foi o gerente, não foi o diretor, não foi o vice-futebol, foi o conselho notável de elenco. Democracia flamenguista. Então, assim, os jogadores entendem que isso aí é uma nota oficial, institucional, um post. Então, é preciso entender. E do outro lado, você tem um trabalho, um time que olha, se não é de baixo para cima para o seu comandante, é pelo menos quem chega agora, Lucas e Ramos, com respeito, de igual para igual, muita mobilização, qualidade, porque o São Paulo é melhor na ida e na volta e hoje tem a qualidade que faltava. O Flamengo também tem essa qualidade, mas a qualidade funciona com o coletivo. O Flamengo só tem a qualidade, hoje não tem o coletivo. Então vai um pouco além. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla do é melhor, entre aspas, para o Flamengo esse um mês, pelo que o Flamengo não apresenta, você cria uma esperança. Só que acho que é o Calço, o Jean, não me lembro, que fala. O Flamengo está alimentando uma esperança, vai ser a Supercopa, vai ser o Mundial, no mês vai que ser vem? o Estadual, vai ser a arrancada do Brasileiro, vai ser a Libertadores. Chegamos em agosto, vai ser a Copa do Brasil, aí vira uma interrogação, não vira uma afirmação. Então, Esse foi o vídeo, pessoal. Fala um pouco aqui do jogo. O Grêmio fez um bom primeiro tempo. O Flamengo poderia sim ter saído perdendo. Deu alguma sorte ali. O Matheus Cunha muito bem na partida. Terminou 0-0. No segundo tempo, o Grêmio se jogou desesperadamente para tentar um gol, para poder botar fogo na partida. O Flamengo conseguiu ali o seu gol de pênalti. Um lance ali do Léo Pereira, jogador do Grêmio, colocou a mão na bola. O Arrascaeta bateu e selou a classificação para a final. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo. Vai ser em 2 domingos essa final da Copa do Brasil. Vamos torcer aí para o Mengão ajeitar as coisas, os jogadores se alinhar com o São Paulo para a gente conquistar pelo menos esse título na temporada, já que a gente já perdeu Recopa, Supercopa, Campeonato Estadual, Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro está muito difícil. Vamos se agarrar com todas as nossas forças para a Copa do Brasil, que é um título importante, carimba a vaga na Libertadores, para o Flamengo ter um ano um pouco mais tranquilo, mas tem que ser de muita cobrança. Porque o que a gente viu esse ano não pode ser normal, na minha opinião. Precisa de uma reformulação urgente nesse elenco, se desfazer de muitos jogadores, negociar, se vier a proposta, vender, porque tem muito atleta ali que está acomodado, mimado, não aceita a ideia de outros treinadores, tem que ser o treinador que eles querem, tem que ser o parça, se não for o parça não dá certo. O São Paulo falou um negócio aqui na entrevista, que eu estava vendo agora há pouco, que ele ainda está tentando convencer os atletas a abraçar a ideia dele de jogo. Eu nunca vi isso. Isso não acontece na Europa, por isso que tem muito jogador ali no Flamengo que bate e volta, e tem que dar graças a Deus que tem um clube que paga bem a esse tipo de jogador, esse tipo de atleta, porque chega a ser um absurdo. O treinador pedir para o time jogar de uma forma e o atleta simplesmente não querer, ou simplesmente não entender. O que? É muito difícil jogar do jeito que ele quer? Eu acho que é muito complicada a situação que o Flamengo passa. Cada vez mais que o São Paulo abre a boca, a gente escuta mais coisas absurdas. Então, vamos ver aí o que o Flamengo arma para essa final da Copa do Brasil. Porque é o único título que resta. Como eu falei lá, o Campeonato Brasileiro está difícil. Então, é se agarrar na Copa do Brasil para tentar conquistar esse título, carimbar a vaga para a Libertadores e fazer uma reformulação total com um pouco mais de tranquilidade para o ano de 2024. Lembrando que o ano de 2024 é ano de eleição no Flamengo, os bastidores costumam esquentar bastante, então é ideal que o Flamengo pelo menos esteja numa competição sul-americana, na Libertadores, venha de um 2023 com algum título, já que disputou muitos
e não conquistou ainda nenhum. Então, o ano de 2023 é um ano chave para o grupo lá do Rodolfo Landim, do BAP, tentar a reeleição em 2024. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.